Estrutura switch no PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai ver como trabalhar com a estrutura de decisão switch aí dentro do PHP. Então, se estiver gostando do curso, já deixa seu comentário aqui abaixo dizendo que você está gostando ou que você espera aprender. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais, @classefinal. E vamos lá para o VS Code para eu poder te mostrar aí como trabalhar com o switch aí no PHP. E eu também vou deixar aí para vocês o link aí da aula onde eu falo sobre as outras estruturas de decisão, né? Então eu vou deixar o link aí sobre o if, sobre o ternário, sobre o match, para vocês poderem comparar, e também vou deixar o link aí da playlist do curso completo. Então vamos lá. Então, tô aqui com o meu VS Code aberto. A gente viu esse exemplo aqui aí na aula passada. Então vou deletar aqui. E existe uma outra estrutura aí de decisão no PHP. A gente já viu aí como trabalhar com if, já viu como trabalhar com ternário, já viu como trabalhar com match. E agora a gente vai testar a estrutura switch. Então, no caso aqui, eu quero fazer o seguinte. Eu quero passar o número do mês e eu quero que ele me retorne aí qual é o mês, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, selected month, certo? Eu vou colocar aqui que eu selecionei, por exemplo, o mês 3. Vou colocar aqui uma variável month. Na verdade, nem vou colocar por enquanto a variável. E eu quero simplesmente que ele mostre na tela, ele print para mim, né, qual é aí o mês que eu selecionei. Então, eu vou colocar aqui switch. Vou passar a variável que eu quero avaliar. Então, eu quero avaliar o selected month. E aí, eu vou fazer aqui os meus casos, né? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, caso seja 1, 2 pontos, o que ele tem que fazer? Echo. E aí, eu vou colocar aqui, janeiro, certo? Feito isso, ponto e vírgula, e aí eu vou repetir aqui o mesmo processo aí para os outros. Então, vou colocar aqui os outros, então vou colocar aqui 2, fevereiro, vou colocar aqui março, vai ser o 3, vou colocar aqui abril, colocar aqui maio, colocar aqui junho, julho, agosto, e aí vou colocar aqui o restante, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, mês 9, mês 10, 11, 12, setembro, vou colocar aqui outubro, novembro e dezembro, certo? Então, vou rodar meu código aqui, certo? E aí reparem que é o seguinte, eu rodei o meu código e ele me mostrou a partir do mês 3, certo? Ele mostrou aqui, ó, do março para frente. Isso é uma característica do switch. Então, como que funciona o switch? Quando eu escolho um valor, quando ele cai aqui no case, ele vai procurar o primeiro case que funciona. E aí ele vai fazer dessa linha aqui para baixo, todas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 8, ele vai me mostrar do 8. Então, ele vai falar assim, opa, ele vai vir no primeiro, opa, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Ele vai pulando aqueles que não forem. Quando ele chega no primeiro que funciona, ele fala assim, opa, é esse. E aí, daí para baixo, ele roda todo mundo. Certo? Esse é o padrão. Aí você fala, tá, mas e se eu não quiser que ele faça isso? Bom, aí você tem que acrescentar aqui um break. Ou seja, você fala para ele, olha, eu não quero que você execute, certo? Daqui para baixo. Ou seja, eu quero que ele venha aqui, ele chega no 8, fala, opa, 8, achei, mostra aqui agosto. Vai continuar? Não, break. Não quero que você continue para o próximo item. Então, essa é uma característica aí do switch. Se você não coloca o break, então vou colocar aqui o break nos outros,
certo? Então, se você não colocar o break, certo? O que, que vai acontecer é, a partir do momento que ele achar o primeiro, do primeiro para baixo, ele vai mostrar todos, até ele chegar no fim ou até ele chegar no break. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou tirar o do outubro e vou tirar o do setembro. Vou rodar aqui, ó. Ele... Ah, deixa eu tirar o do agosto também, né? Então, vou rodar aqui, ó. Tirei do agosto. Ele me mostrou agosto, setembro, outubro, novembro. Ele para no break. Então, onde tiver o break, é onde ele vai parar. Então, geralmente, na maioria dos casos, como que a gente usa? Dessa forma. A gente põe o valor e põe o break. Tá, mas e se eu quisesse gravar esses dados numa variável? Poderia fazer igual lá a gente fez com o match, né? Colocar aqui, por exemplo, month. Poderia fazer isso daqui? Não. Com o switch eu não posso pegar esse valor e atribuir aqui. Porém, nada impede que eu faça isso aqui. Então, vou colocar aqui month, colocar aqui um texto vazio. E aí, ao invés de dar o eco aqui, certo? Eu vou trocar o meu eco que eu tenho aqui, trocar todos os meus ecos pela minha variável month, e eu estou atribuindo o valor nela aqui. Agora, ao invés de mostrar, eu estou salvando o valor dentro da minha variável, e aí eu vou rodar aqui, ó, e vai funcionar da mesma forma. Então, isso aqui é possível, tá? Outro caso que é muito provável que talvez aconteça. Imagina que o mês você comece lá na sua aplicação. Geralmente a gente trabalha com arrays, eu já mostrei para vocês a aula de array, e array a gente começa com 0. E geralmente você vai colocar os meses do ano em um array e você vai mostrar eles na tela. Então, geralmente, o primeiro mês, que é janeiro, ele vem com índice 0, ele não vem com 1. Então, por exemplo, se eu passar 0 aqui, ó, o que vai acontecer? Nada, porque ele não achou ninguém. Tá? Da mesma forma que o match tem um default, dentro do switch eu posso ter um default. Só que a diferença também aqui é, se ele não achar ninguém, ele não dá erro. Diferente do match, que quando ele não acha, ele dá erro. No switch ele não dá erro se ele não achar ninguém. Mas eu posso sim colocar aqui default. Então, colocar aqui o default. E o default meu, eu quero que ele coloque aqui na variável mês inválido. Certo? Isso daqui é válido. Tá? Vou colocar aqui mês inválido, e agora eu tenho aqui que o mês é inválido. Lembrando, o default também não precisa ser o primeiro, ele pode estar em qualquer lugar aqui, ó. Ele pode estar aqui em cima, em qualquer lugar, tá? Ó, ele funciona da mesma forma, mas por convenção, quando a gente trabalha com match, com o switch, o default geralmente ele é sempre o último. A gente coloca por último, fica mais organizadinho, mas ele poderia estar em qualquer posição aqui. Então, beleza, eu fiz aqui que o mês é inválido. Então, aqui eu ainda não resolvi o meu problema. Né? Eu tenho aqui que o primeiro mês é 0, e eu ainda tenho o meu problema. Né? O mês aqui 0 deveria mostrar janeiro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mudar aqui, né, a minha forma com que isso daqui foi feito. Então, eu vou trocar aqui para true, igual a gente já viu lá. E aqui dentro eu vou passar uma expressão, eu vou fazer ele comparar. Né? Ele vai comparar se a expressão que eu vou colocar aqui é verdadeira. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui no meu case o seguinte, ó. O selected month menos 1 é igual a esse valor? Menos 1 não, na verdade é mais 1, né? Então aqui, então eu vou só trocar aqui. Então aqui vai ser mais 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui nesse primeiro caso, ele vai pegar o valor 0, vai somar com 1 e falar, olha, esse valor é 1. Se for 1, ele vai cair em janeiro. E ele vai fazer a mesma coisa para todos os outros meses. Então, quando você trabalha com switch, você pode ter só o switch comum, né? Você passa a variável aqui e põe o case aqui, né? O número ou a frase que você gostaria, né? Isso aqui também pode ser com strings, eu vou mostrar já já. Mas eu também posso fazer dessa forma, eu posso passar uma expressão. Eu falo, olha, verdadeiro, e aqui eu crio a minha expressão, tá? E aqui a mesma coisa.
essa expressão aqui poderia estar em uma função separada, esse valor aqui ele poderia estar em uma função, ele poderia ser uma constante, pode ser qualquer coisa. Então, mesma coisa, se eu quiser calcular aqui, né, por exemplo, vou criar aqui uma função anônima, calculate, essa função anônima, ela vai receber aqui, por exemplo, o int, que é o, o mês, né? Então, eu vou colocar aqui o mês e eu vou colocar aqui, não, vou colocar só o mês e ela vai me retornar aqui, certo? O seguinte, ó, o mês mais 1, certo? É a mesma conta que eu estou fazendo aqui, ó, certo? E aqui eu vou substituir pela minha função que eu acabei de criar, calculate, vou passar aqui a minha variável selected month, certo? E ela vai calcular da mesma forma, ou seja, esse valor aqui, ele é calculado a partir de uma função. Então, isso aqui é totalmente possível, totalmente comum. Então, quando você trabalha com switch, você pode fazer, né, aí dessa forma. E aqui eu tenho também, vou mostrar aqui para vocês um outro exemplo aí de como a gente pode utilizar a função switch. Então, agora eu quero calcular o semestre, eu quero saber qual é o semestre. A pessoa vai passar o mês, então, por exemplo, passando o mês 7 aqui, o mês 7 pertence ao semestre 2. Então, por exemplo, do mês 1 ao mês 6, ele vai cair ali, né, no semestre 1, e do mês 7 para frente, até o mês 12, ele vai cair no semestre 2, por exemplo. Então, como que eu posso fazer isso aqui? Então, no meu caso aqui, né, eu vou tirar essa função calculate, eu não preciso mais. Eu vou passar aqui novamente o select month, certo? Para cá, certo? Eu vou tirar aqui esse meu calculate, que eu coloquei em cada um deles. E agora, como que vai ficar a condição, né? Então, eu vou passar aqui novamente e vou deixar ela somente assim, certo? Ou seja, se o mês for 1, 2, 3, 4. E agora, o que eu quero? Eu quero que o semestre, eu vou colocar aqui semestre, a minha variável vai ser a variável semestre. Então, eu vou colocar aqui, certo? A variável semestre. Então, maravilha. Opa. Então, coloquei aqui semestre. E agora, eu quero que ele coloque assim. Primeiro, semestre. Ou vou colocar assim, né? Semestre 1. Pronto. Então, eu vou colocar esse texto aqui nas outras condições. Então, maio até junho. De julho para frente vai ser 2 o valor. Certo? E agora eu tenho aqui ele funcionando. Então, beleza, eu tenho o semestre 1 e o semestre 2. Só que aí você vai falar assim, poxa, mas eu tive que repetir todos esses caras aqui até chegar no 6 aqui, e eles são todos iguais, só muda o número? Não tem um jeito mais fácil de fazer? E aí onde o switch vai ter uma opção para gente, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou tirar esse cara e vou deixar só aqui os cases para ele. Então, ou seja, case 1 está vazio, ele vai para o próximo, ele joga a responsabilidade para o próximo. Case 2 está vazio, joga para o próximo. Case 3 está vazio, joga para o próximo. Ele vai jogando para o próximo até chegar no 6 aqui, ó. Ou seja, 1 ele pula para o 2, pula para o 3, pula para o 4, pula para o 5, pula para o 6. Ou seja, todo mundo que está aqui vai automaticamente funcionar se for 6, se for 5, se for 4, se for 3, se for 2, se for 1, automaticamente eles vão cair aqui, nessa regra. E aí eu posso fazer aqui a mesma coisa, né, aqui do 7 para baixo. Então, vou limpar aqui, ó, 7, 8, 9, 10 e 11. Ou seja, agora eu tenho aqui só do 1 ao 6 vai ser no semestre 1, do 7 ao 12 no semestre 2. Vou rodar, tenho aqui semestre 2, vou colocar aqui mês 4, certo? E agora eu caio aqui no semestre 1. Então, essa é uma outra forma aí de você utilizar, né, o switch aí no PHP. Então, você pode passar ele, né, normal, você pode utilizar ele todos, né, colocando valor por valor,
E ele pode também, por exemplo, poderia, o mesmo exemplo que a gente usou lá para comidas, ele poderia ser usado aqui. Então, vou colocar aqui food. Então, vou colocar aqui o cake. E aí, vou colocar aqui, né? Deixa eu até tirar esse eco daqui, eu só quero dar um eco agora. Então, vou colocar aqui sweet, certo? Eu vou passar aqui comida. E aí, vou passar caso seja cake. O que eu quero? Eu quero eco, bolo, break, certo? Vou colocar o break porque eu não quero que ele continue para as próximas linhas. Case, apple, certo? Eco, maçã, certo? Break. Vou colocar aqui case, pear, certo? Vou dar um eco aqui, pera, break. E vou colocar aqui o meu default, né? Ou seja, não é ninguém, vai dar um eco. Eco no quê? Comida desconhecida. Break, certo? Isso daqui também funciona. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá com a estrutura match, eu poderia fazer aqui, né, com a estrutura switch. Então, os mesmos exercícios que a gente fez até agora, a gente fez lá da idade, eu posso fazer aqui, né? Então, age. E aí eu colocar aqui, né? Então, vou colocar aqui a idade da pessoa, 15. E aí, novamente, eu posso fazer aqui, ó. Certo? Então, caso a idade seja maior que 0 e a idade seja menor que 18, eu vou colocar aqui menor de idade. Aí, vou colocar aqui outra condição, certo? A idade é maior ou igual a 18 e a idade é menor que 60, ou vou colocar aqui maior de idade, vou colocar aqui age, né? O meu age aqui, caso a idade seja maior ou igual a 60, idoso, e caso contrário, idade inválida, certo? Eu vou ter aqui o mesmo resultado que a gente já viu. Então, 15, vou colocar aqui o 25, maior de idade, e vou colocar aqui o 61, 61, e vou colocar aqui agora que ele é idoso. Então, veja que o if, o ternário, o match e o switch, eles podem ser usados na maioria das vezes, eles podem ser utilizados de forma intercambiável. Então, nem sempre você precisa fazer com if. Às vezes você pode fazer com if, às vezes você pode fazer com ternário, às vezes você pode fazer com match e às vezes você pode fazer com switch. Cabe você escolher para cada cenário que você tiver, né, qual é o melhor para você utilizar. Pode ser que em algumas situações o if se encaixe melhor, pode ser que em algumas situações o match se encaixe melhor, ou o switch, ou o ternário, tá legal? Então, basicamente essa aqui é a aula de hoje. Se gostou, deixa seu curtir, se inscreve aqui no canal, comenta aqui abaixo, segue a gente nas redes sociais, @classefinal, e até o próximo vídeo.